A manipulação dos alimentos é um assunto que está causando muitas dúvidas, mas não é tão difícil manter o coronavírus longe das nossas cozinhas e das nossas casas. Quem vai nos explicar é Bernadette Dora Gombossi de Melo Franco, farmacêutica e bioquímica e diretora do Food Research Center, FORC, da USP. Olá, Bernadette, seja bem-vinda. Muito obrigada por participar conosco aqui do programa Cidadania. Olá, Roberta. É um prazer participar. Estou aqui à disposição. Então, vamos direto ao assunto. Como é que a gente faz para higienizar os alimentos da melhor maneira para não deixar o coronavírus entrar nas nossas casas? Olha, Roberta, os procedimentos que a gente precisa adotar são necessários não só porque nós precisamos agora ter mais cautela por causa da pandemia, por causa do coronavírus. São procedimentos que nós deveríamos adotar sempre nas nossas casas. São as boas práticas para a gente evitar de ter outros problemas com os alimentos, que aí sim eles podem veicular micro-organismos que podem causar intoxicações alimentares, que podem causar gastroenterites, que podem causar outros problemas. Então, os procedimentos dependem do tipo do alimento, dependem de como esse alimento vai ser consumido. Então, veja bem, se é um produto que vai ser consumido cru, uma hortaliça, uma fruta, mesmo a que tem casca, e que vai ser consumida depois sem a casca, precisa estar limpo. Então, o que é um produto desse que esteja limpo? Então, compramos um pé de alface e ele chegou na nossa casa. Qual é o procedimento que nós temos que fazer antes de guardar esse produto? Antes de colocar ele dentro da geladeira do jeito que ele chegou do supermercado? É fazer uma lavagem cuidadosa das folhas, uma por uma, com água corrente, água limpa, água potável, água corrente. Mas a água retira somente a sujidade grossa que tem na alface. Então, a gente precisa passar por uma etapa que a gente chama de higienização. Que como é que pode ser feita? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e as organizações internacionais, a Organização Mundial da Saúde e outras organizações, recomendam que a gente utilize o cloro ativo. Agora, o cloro ativo a gente pode tirar de onde? A gente pode usar a água sanitária que a gente usa nas nossas casas ou comprar esses produtos próprios para higienização de frutas e hortaliças. Então, nós vamos usar, por exemplo, a água sanitária. Uma colher de água sanitária, 2 colheres de água sanitária por litro de água, onde nós vamos, então, mergulhar essas folhas que nós já lavamos na água corrente. Vamos deixar entre 15 minutos a 30 minutos dentro dessa água, com essa água sanitária. E depois lavar. Esse tempo mínimo, né? Senão não é só enfiar e tirar. Não, tem que deixar o cloro agir. Agora, é muito importante que o que a gente vai colocar dentro da água sanitária não esteja muito sujo, assim, com muito material orgânico, com resíduo de terra, com outras sujeiras, porque isso tudo reage com o cloro, e aí o cloro não só não é mais ativo, como ainda forma compostos que podem ser prejudiciais à saúde. Então, depois que a gente colocou esse material todo na água sanitária, nessa água com água sanitária, nós temos que lavar de novo com água limpa, corrente, bastante, para retirar o cloro, porque ninguém gosta de comer um pé de alface que cheire a cloro, né? Então, nós fazemos isso, deixamos secar e guardamos na geladeira. Esse é um produto que é consumido cru. Quando se trata de um produto que vai ser consumido cozido, o cozimento, ou assado, ou frito, enfim, que vai passar por um tratamento térmico, o tratamento térmico é suficiente para destruir a grande maioria dos micro-organismos que podem estar nesses produtos, inclusive o vírus, inclusive o coronavírus. Então, o cozimento dos alimentos garante a segurança desses produtos. Só que o que acontece é que nós temos que tomar cuidado de, uma vez que a gente cozinhou os alimentos, que a gente passou os alimentos pelo calor e não vai consumir tudo no momento que a gente preparou e vai guardar na geladeira, por exemplo,
que não coloque esse produto que já está processado, que já está tratado pelo calor, em contato com um que não tenha sido passado pelo calor. Porque aí pode acontecer uma coisa que poucas pessoas se lembram, que é muito importante, que é a tal da contaminação cruzada. Então, passa o micro-organismo, o vírus que seja, de um alimento que não foi higienizado para o outro que já foi higienizado. Ou pior, de uma superfície que não foi higienizada, que vai entrar em contato com um alimento que foi higienizado. Então, a gente tem todo esse trabalho para desinfetar todo esse material e depois vai colocar dentro de uma geladeira que está suja. Então, é um serviço que foi inútil. Então, é muito importante a gente ter a geladeira limpa, o lugar onde vai guardar os alimentos sempre muito limpos. Então, a higiene na cozinha ela é fundamental, né? Então, esse é um ponto importante. Por exemplo, um alimento que a gente vai cozinhar depois, uma batata, por exemplo. Então, se a gente sabe que vai cozinhar, vai matar os micro-organismos e os vírus, mas se a gente botar ela na geladeira sem higienizar, ela pode contaminar a geladeira que está limpa, né? Exatamente. Exatamente, isso é um problema. E aí, veja bem, também, não é só o problema de contaminar com um micro-organismo ou um vírus que vai causar mal à saúde. Ele pode se contaminar com alguma coisa que vai estragar o produto. Então, é um investimento que vale a pena se fazer higiene, porque o seu produto vai durar mais, o seu alimento vai durar mais, ele não vai estragar tão rápido, porque ele vai ficar mais limpo, com menos micro-organismos que possam deteriorar esse produto, né? Então, é uma precaução que vale a pena, né? Agora, e especificamente com relação ao coronavírus, além do alimento em si, tem a própria embalagem em que ele vem, né? Então, assim, quando a gente chega em casa com o produto, ou às vezes até recebe, né? Tá havendo muita entrega de comida, se a gente, antes de botar na pia, a gente deixa, por exemplo, na mesa da cozinha, dentro daquela embalagem, aí ali pega, tira do plástico, bota dentro da pia, lava, mas aí a gente já contaminou a mesa também, né? Exato, então. A sua pergunta é muito interessante, porque antes de responder o que você perguntou, eu queria dizer uma outra coisa, que os alimentos, eles têm um papel muito pequeno na transmissão da doença. Então, o alimento ele não vem contaminado com o coronavírus, a menos que alguém contamine esse alimento. Então, por falta de higiene, em algum momento na cadeia toda do alimento. Pode ser na produção, pode ser no supermercado, pode ser o indivíduo que fez a entrega na sua casa, ou pode ser você mesmo. Então, o alimento se contamina nesse momento. Agora, as embalagens já é outro problema, né? Porque as embalagens, o que acontece é que as embalagens são manuseadas, as pessoas põem a mão. Então, a pessoa pode contaminar a embalagem sem nem saber que ela está contaminando. Às vezes o indivíduo é o que a gente chama de portador assintomático, é um indivíduo que tem o vírus e não tem nenhum sintoma. Então, ou ele ainda não desenvolveu nenhum sintoma, ele ainda está naquele período que ele ainda vai ficar doente. Então, essas coisas a gente não tem nenhum controle. Então, é muito importante que a gente faça muito bem feita a higienização das embalagens dos alimentos, né? Então, como é que a gente faz essa higienização? Essa é uma pergunta complicada, porque existem vários tipos de embalagens, não é? Então, se for possível lavar a embalagem, um pote de margarina, enfim, um pote de iogurte ou alguma coisa que a gente possa lavar, vamos higienizar dessa forma. Se for alguma coisa que não dá para lavar, a gente pode passar um álcool gel em cima, se a superfície permitir, uma embalagem de plástico, sei lá, de um alimento que vem, refeição que vem pronta nas quentinhas, né, nas embalagens de alumínio, isso fica bem difícil de lavar. Então, passa-se um álcool e pronto, está protegido. Então, é importante a gente tomar esse cuidado. Álcool líquido? Pode ser álcool líquido, pode ser álcool gel, pode ser qualquer tipo de álcool, porque por que funciona? Por que esses sanitizantes são eficientes? Porque eles acabam destruindo a camada mais externa do vírus.
né? E aí ele perde a infectividade. Então, é importante a gente fazer isso. Agora, o indivíduo que faz o delivery também, o indivíduo que faz a entrega do que você comprou, seja no supermercado, seja uma refeição que foi encomendada em algum restaurante, em algum lugar, enfim. É importante a gente evitar o contato com essas pessoas, porque essas pessoas podem ser, né, portadores do vírus também, pela mesma razão que eu já mencionei. Ele pode nem saber que está doente, ou ele ainda vai ficar doente. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Então, manter a distância do indivíduo, não dar a mão, não ficar muito próximo do indivíduo. E outra coisa muito importante é não manusear dinheiro, né? Não receber troco, não receber maquininha de cartão de crédito, se puder evitar, é muito bom. Então, pagar antecipado por aplicativos, enfim, de outras formas, é a maneira mais segura. Mas se isso não puder ser evitado de ser feito, é muito importante que a primeira coisa que a pessoa faça depois de fazer um pagamento ou de ficar muito perto de uma pessoa assim, é lavar as mãos. A gente está aí ouvindo em todos os lugares que a medida mais eficiente para impedir que você se contamine é você lavar as mãos, assim, milhares de vezes por dia. Lavar a mão sempre que você tocar, sempre que encostar em alguma superfície que você não tem absoluta certeza que não tem o vírus. Então, lavar as mãos é a medida mais importante, antes, durante e depois, sempre. Então, é a medida mais importante que a gente recomenda. E o jeito certo de lavar a mão, né? Porque não então, é só aquele tempo mínimo de 20 segundos. Isso, e mais importante do que o tempo é o sabão. É usar o sabonete, ou o sabão, o detergente, o que tiver para lavar, não é só a água, tem que ter o sabão, porque é o sabão que vai remover aquela camada lipídica, aquela camada de gordura que o vírus tem na sua superfície, que então acaba atrapalhando todo o metabolismo do vírus, então ele não vai continuar lá. Então, usar o sabão é muito importante. Enxaguar a mão, bem enxaguado, porque na hora da enxágua, que você faz o enxágue, é que esse material vai embora no halo, né? Então, você tem que enxaguar bem enxaguadinho também, né? Agora, então, por exemplo, se a gente recebe uma comida, né, do entregador, aí entra, deixa aquela sacola, lava a mão, aí depois pega a sacola de novo que a gente estava segurando antes de lavar a mão. A gente não se recontamina nesse momento? Se recontamina, por isso que você precisa lavar a mão sempre. Agora, esses saquinhos, essas embalagens que chegam em casa, a gente tem que tomar cuidado também. Não é só jogar fora, amassar com a mão e jogar fora no lixo. Porque na hora que você está amassando com a mão, você está... Se o saquinho estiver contaminado, você transfere a contaminação para a sua mão. Então, o ideal é você aproveitar essa água que você usou para desinfetar as coisas que você comprou e põe os saquinhos lá dentro. Você tem que proteger a sua casa e você tem que proteger o indivíduo que vai depois usar esse saquinho. Se você usar para colocar lixo, alguém vai pegar esse saco na mão de novo, né? Então, vamos higienizar, né? Vamos pensar no outro também, não só na gente, né? E aí, mais uma vez, então, higienizar dessa forma, com álcool, para corroer aí a camada de gordura do vírus, né? Ou então, melhor do que o álcool é o sabão mesmo, é você colocar dentro de água com sabão. E vamos lá, e depois enxágua, porque só colocar dentro do sabão não resolve, você tem que colocar e depois você tem que eliminar esse sabão, né? Então, você tem que enxaguar bem, né? Então, isso que é o mais importante. E isso vale também para qualquer coisa que chega nas nossas casas, né? Então, chega uma encomenda que você fez pela internet, alguma coisa que chegou do correio, você, novamente, não sabe como é que foi manipulado esse material. Então, antes de você colocar a mão, limpa, né? Desinfeta na medida que for possível para prevenir, né? Então, toda precaução no momento tão perigoso como agora é bom, né? É muito agora, bom aproveitando, fugindo um pouco aqui do nosso tema de alimento, mas já que a senhora falou, né, alguma coisa que a gente compra pela internet, uma coisa que muita gente tem comprado, né, assim, até para se informar, se distrair, livros, por exemplo, né, um livro de papel
a gente não pode molhar, não pode lavar. Como que a gente faz para desinfetar? Então, o livro, ele deve, se ele vier dessa forma, ele tem uma embalagem. Então você tem que desinfetar a embalagem, que é onde o entregador colocou as mãos. Agora, obviamente você não vai desinfetar o livro inteiro, porque isso não é possível, né? Mas veja, a probabilidade de um livro carregar um vírus para dentro da sua casa é mínima, é mínima. Existem estudos interessantes, já que você tocou nesse assunto, de avaliações de risco, para ver qual é a probabilidade desse tipo de superfície ser um causador ou ter alguma importância na disseminação da doença. E aí cálculos matemáticos e modelos matemáticos que já estão disponíveis na internet, que os especialistas já desenvolveram em vários lugares, mostram que esse risco é mínimo. O maior, ele é pequeno comparado ao risco que você corre, que as pessoas correm por encontrar com outras pessoas. Né? Então, o isolamento social, o afastamento social é a forma mais efetiva de se evitar uma transmissão desse vírus, porque ele vai por onde? Ele vai pelas secreções do nosso organismo, das vias aéreas superiores, da boca, do nariz, né? Então, é por aí que o vírus chega na outra pessoa. Então, quando ele chega numa superfície, ele não encontra um ambiente favorável para ele ficar lá muito tempo. Então, acaba sendo eliminado. Então, a probabilidade de uma superfície ser a causadora da disseminação da doença, comparada com a probabilidade de ser das pessoas estarem muito próximas umas das outras, sem proteção, essa segunda possibilidade é infinitamente superior à anterior de mexer numa superfície, né? Então o risco maior é realmente esse contato direto, né? Alguma secreção fica até suspensa no ar, né? Exatamente, Mas e nas superfícies, por exemplo, as superfícies mais comuns, assim, nas nossas cozinhas, né? Assim, a pia geralmente é de aço inox, a torneira que a gente pega e lava. Como que a gente quais cuidados a gente deve ter com esse tipo de superfície? Olha, é a limpeza sempre. Então, não tem nenhum segredo, não tem nenhuma mágica que precisa ser usada agora. É o que aquele deve sabão ter sido normal, detergente, sabão normal, detergente normal e pronto. E você mencionou no começo da nossa conversa que chegam os pacotes, a gente coloca em cima da mesa e aí faz toda essa operação de limpeza. E não pode esquecer de limpar a mesa também depois, né? Que tirou tudo de lá de cima, guardou tudo bonitinho. Então agora vamos desinfetar a superfície onde foram colocadas as coisas que foram compradas, as embalagens inclusive, né? Então é muito importante. E faz diferença o material da mesa? Geralmente mais como assim, mesa de madeira mesmo, ou de pedra, de fórmica? Não. Se você mantiver a superfície limpa, higienizada, tranquilo. Você pode ir numa mesa de madeira, uma mesa de fórmica, uma mesa de aço inox, uma mesa do que for, de mármore, do que for. Você pode passar um sanitizante que já deveria ter na sua casa e que já deveria estar usando sempre, né? E aí pode ser, mais uma vez, um sabão comum, uma bucha com sabão? Pode. E aí, até aproveitando uma recomendação que eu já vi anterior a essa pandemia, que bucha, esponja de cozinha, o ideal seria que fosse trocada todo dia, é isso mesmo? Não, isso é um pouquinho exagero também, né? Então, ela não precisa trocar todo dia, mas essas esponjas, elas são descartáveis, então o material descartável não é para ser reaproveitado. Então, tem gente que me pergunta se colocar no micro-ondas, se ferver a esponja. Gente, não é para fazer isso. Essas esponjas não foram construídas para serem feitas, para serem tratadas dessa forma. Então, quando a esponja já está com resíduo de alimento ali dentro, os sobras de comida, então ela tem que ser descartada e vai para o lixo mesmo, né? Então, gastar um desinfetante para desinfetar a esponja é gastar boa vela com mal defunto, né? Então,
a esponja tem que ser descartada mesmo, né? E qual seria essa frequência ideal? Vai variar depende né? da frequência de uso, da forma de uso, do que você está limpando, né? Então, é aquela coisa que eu sempre digo, né? Bom senso, caldo de galinha e cautela nunca fez mal para ninguém, né? Então, vamos usá-los, né? E é interessante, por exemplo, separar a bucha que a gente usa para lavar os pratos, lavar os talheres, e a bucha que a gente usou para limpar aquela mesa onde a gente colocou a comida que veio de fora, as coisas que vieram da rua. É bom ser separado? O que usa eu acho assim, o alimento você vai comer, né? Então você tem que cuidar dele com mais carinho do que a mesa que você não vai, que é uma outra situação, né? Então a mesa você ainda pode até limpar com uma esponja que não seja 0 quilômetro, mas para limpar a sua louça ela tem que estar, as suas frutas, as suas verduras, ela tem que estar limpíssima, né? Porque essa é a forma. Então, aproveitando que a senhora falou, então, frutas e verduras, a gente também pode passar a esponja com sabão, passar ali na folha de couve, na maçã? Pode, e eu acho bastante recomendável fazer isso, e não só em tempo de pandemia, mas sempre. Para outras... Porque esses alimentos, eles são manipulados, muito manipulados, né? Então, são manipulados por pessoas que, às vezes, têm cuidados higiênicos satisfatórios e, às vezes, não têm, né? Então, para garantir... Se a gente passar uma esponja com um sabão normal, sabão de coco, numa maçã, por exemplo, a gente não precisa deixar ela de molho no cloro? Não, aí não precisa, você vai consumir ele logo, né? Você não deve fazer isso quando você ainda vai guardar a fruta, mas se você vai consumir, não tem necessidade de fazer um tratamento tão na hora do consumo, né? Tá? Então, aproveitando até como a senhora falou que esses cuidados não são apenas para esse momento de pandemia, né? São uma questão de higiene geral. Uma dúvida que eu venho acompanhando há algum tempo, que vai e volta, os ovos, a gente deve lavar antes de botar na geladeira ou só na hora que vai comer? Já ouvi dizer que, né, tem umas teorias que pode fragilizar a casca e aí pode entrar a bactéria da salmonela, ou assim, e isso é uma coisa que a própria comunidade científica, né, vai mudando de ideia. Então, vai mudando. Qual a informação mais atual? Então, o assunto do ovo é bem curioso, porque o que acontece? A natureza faz o ovo ter uma película que a envolve em toda a parte externa, que é para proteger o ovo, né? A natureza já faz dessa forma. Então, quando a gente lava o ovo, a gente remove essa película, a gente pode remover essa película, e aí você elimina essa camada protetora que naturalmente existe no ovo. Então, se recomenda que não se lave os ovos antes de guardar na geladeira. Só que hoje a situação está um pouquinho diferente, né? Porque nós temos os ovos, eles são manipulados de novo por pessoas, tudo aquilo que nós já conversamos há pouco, né? Então, nesse momento de maior necessidade de cautela, eu recomendaria lavar os ovos, sim. Lavá-los e guardá-los na geladeira, e lembrar que a vida útil desse ovo fica menor por causa dessa lavagem, porque se removeu essa película protetora, os poros da casca do ovo ficam expostos e existe maior possibilidade de entrar alguma coisa dentro do ovo. E pior do que entrar alguma coisa dentro do ovo, é o ovo ter a sua permeabilidade alterada. Então, o ovo ele vai ficando velho mais rápido, ele perde a umidade interna por esses poros que ficaram agora expostos. Então, a gente tem que tomar cuidado, tem que fazer um equilíbrio dessas duas coisas. Lembrar que o ovo, nesta situação agora, ele está mais suscetível a uma deterioração do que um ovo em outras situações, né?
E qual é o tempo, mais ou menos? Assim? Olha, aí também depende de é difícil te dizer quanto tempo, porque depende de como esse ovo chegou, em que situação ele chegou. Mas os ovos, na temperatura da geladeira, quando a geladeira está na temperatura certa, lembrando que o ovo não deve ficar na porta da geladeira, e sim dentro da geladeira, na parte interna da geladeira, ele dura por um tempo bastante longo. 2 semanas, por aí, né? Então, a história da porta da geladeira ela é muito importante, porque a porta da geladeira é a parte da geladeira que tem maior variação de temperatura. Então, a gente abre a geladeira, às vezes esquece a porta aberta, ou fica muito tempo mexendo na geladeira, tirando, colocando coisas, e a temperatura vai aumentando. Então, na porta da geladeira. Então, é por isso que hoje em dia as geladeiras mais modernas têm o porta-ovos dentro da geladeira, não é na porta, né? Então, isso é importante também. Doutora Bernadette, nosso tempo acabou. Muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas explicações. Espero que tenha te esclarecido muitas dúvidas aí de como higienizar os alimentos, não apenas nesse momento, mas sempre. Né? São dicas exatamente. Que valem para sempre, né? Agradeço muito pela sua participação aqui no programa Cidadania e eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. E se você quiser fazer um comentário ou uma sugestão para o nosso programa, nesse momento o telefone por 0800 não está sendo usado, mas você pode mandar a sua sugestão, seu comentário pela internet para o endereço Senado, ou melhor, no site senado.leg.br/ouvidoria. Obrigada pela atenção e até o próximo programa Cidadania.